Olá, tudo bom? Eu sou a Tânia, idealizadora da Deliarte, né? E tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho dos queijos, né? Os queijos artesanais, maravilha do nosso país, produtores de garra, teimosos, porque realmente acreditam naquilo que fazem e fazem com qualidade excepcional, né? Então, assim, Minas, os nossos queijos, basicamente, todos eles são mineiros. Minas foi dividida em agora 8 regiões produtoras de queijo. Cada região é composta por uma quantidade de cidades. Por exemplo, Canastra, a região da Canastra, que é a mais divulgada e difundida, ela é composta por 8 municípios. Então, 8 cidades, apenas 8 cidades podem realmente produzir o queijo chamado Canastra. Canastra é uma marca de região, né? Então, é a região da Canastra. E apenas 8 cidades têm a possibilidade de falar que produzem o queijo Canastra. Todos os outros queijos, o método de feitura pode ser o mesmo, mas eles falam que é tipo Canastra. Por quê? Porque efetivamente não foram produzidos nessas 8 cidades que compõem uma das regiões produtoras de queijo Minas artesanal, que é a região da Canastra. Então, assim, o que é importante vocês saberem? Cada queijo, né, os queijos, eles são vivos. Eles são produzidos com leite cru, massa prensada. Isso quer dizer o quê? Que o queijo, o leite, ele não é pasteurizado. O que é o processo de pasteurização? Pasteurização é quando o produtor ordenha a vaca, aquece o queijo e resfria ele imediatamente. Então, isso é o processo de pasteurização. Então, quando você aquece e quando você resfria ele imediatamente, aquece e resfria, você mata todos os fungos e bactérias, tudo que está presente no queijo vai morrer e aquele queijo ele vai ficar morto, tá? Então, quando o queijo está morto, quando o leite, né? O leite está morto, que não é o leite vivo, que saiu da vaca e que está ali cheio de fungos, de bactérias normais, né? E esse queijo vai para ser feito, o queijo industrializado, por quê? Porque a legislação brasileira permite no território nacional inteiro a comercialização apenas de produtos compostos por leite pasteurizado. O leite ele tem que ser pasteurizado para que ele seja comercializado em todo o país. Só que isso está mudando. Com a chegada, não é nem chegada, porque eles sempre estiveram aqui, né? Com, entre aspas, os queijos eles estão famosos. Então, e mesmo porque não tem por que ter todo essa preocupação em consumir produtos de leite cru, porque a fiscalização em cima deles é surreal, é muito forte. Então, se eles chegam a produzir esses queijos com essa qualidade, né, é porque os animais estão extremamente saudáveis. Inclusive, característica de todos os produtores, né, é tratar muito bem os animais. Muitos, eu digo na casa de 95%, ordenham as vacas com uma técnica chamada bezerro no pé. O bezerrinho fica lá, agarrado no pé da vaca, para não estressar e não jogar adrenalina no leite. Então vocês pensem isso como uma mulher, né, amamentando o seu filho, né, e estressada. Vai dar leite para a criança vai mamar, muitas vezes tem cólica, tem N situações por conta de quê? Por conta da adrenalina que está no leite. Então, o manejo do animal, do rebanho, é feito de uma forma
totalmente harmônica, tranquila. Muitos colocam música clássica para ordenhar as vacas. Eles oferecem um ambiente extremamente saudável, tranquilo na hora da ordenha. Por quê? Porque eles sabem que a hora que se o animal estiver calmo, tranquilo, ele vai produzir um leite de excelente qualidade. Daí a qualidade dos nossos queijos, né? Então isso faz parte. Voltando aqui às regiões produtoras de queijo, eu vou falar um pouquinho sobre os queijos que a gente comercializa, em princípio, tá? Então aqui a gente tem região da canastra. Nós trabalhamos com 3 tipos de queijo: o queijo da fazenda Capão Grande, o queijo da fazenda Dona Antônia e o queijo do Cláudio. Queijo artesanal, eles podem ser de 3 tipos: casca lavada, que é aquela casca lisinha que todo mundo conhece, que ela é mais durinha por fora e o miolinho já vai amaciando mais um pouco. Ele pode ser de casca mofada, que aí não tem interferência nenhuma do homem, né? O homem só faz a massa, corta a massa e coloca na forma, e o resto a natureza faz. E assim, os fungos presentes na casquinha do queijo são totalmente saudáveis, eles não fazem mal, estão ali porque eles que inclusive dão sabor ao queijo, né? Então, e tem o queijo que ele é de casca florida, né? Então a gente tem o queijo de casca mofada, o queijo de casca lavada e o queijo de casca florida. Vou explicar para vocês um pouquinho o que é isso, né? O lavado, eu já disse o que é, o queijo realmente é lavado, a massa é prensada, então assim, é queijo de leite cru, massa prensada, e aí a gente subdivide, casca lavada. Por quê? Porque depois que a massa é prensada, no dia seguinte, né, o queijo é desenformado, e aí começa todo um processo manual de alisamento do queijo. Então esse queijo é realmente lavado, a casca dele é grosada, com uma grosa realmente, para ficar lisa, e isso tudo é feito manualmente, né, embaixo de uma torneira de água limpíssima, nas melhores condições sanitárias possíveis, né? A gente tem o queijo de casca mofada, que aí o que acontece? Esse realmente não tem intervenção do homem direta, não se pega o queijo, não se lava, eles deixam o queijo ali na queijaria e os fungos e bactérias presentes no queijo tomam conta dele, sempre de fora para dentro, né? Então o queijo é aquele queijo que a gente compra, que conhece muito, que é o brie, que ele é todo branquinho por fora. Aquilo ali são fungos. A diferença do brie que a gente compra em mercado para o nosso é que o nosso, a colonização é natural. Esses fungos e bactérias são saudáveis e estão presentes na queijaria. Muitos queijos vendidos, a colonização se dá de forma artificial, né? Então eles fazem o contato artificialmente do fungo para com o queijo, para que o queijo sim fique branquinho. No nosso caso não, o processo é totalmente natural, né? E existe aqueles que são os queijos de casca florida. O que é o casca florida? É a casca que não é lavada, ele é enrugadinho, como se fosse a casca mofada, só que não tem o mofo. Então, o mofo aparente, ele sofre menos influência dos fungos, né? Os fungos estão ali, mas em menor quantidade, que não tem condições suficientes de aparecerem, de ficarem branquinhos os queijos, por exemplo. Mas os fungos estão ali, que eles é que enrugaram a casca. Então, ponto. A gente tem esses 3 tipos de queijo, né, que a gente comercializa. Aí, dentro de cada região, né,
A região da Serra da Canastra, como eu disse antes, é uma região formada por 8 cidades que ficam no pé da Serra da Canastra. E cada região ela tem o seu terroir, que é o que os franceses, é a palavra que os franceses usam. O que é o terroir? São os microclimas dentro de cada região. Porque altura, altitude, tem sítios e fazendas que estão no alto de colinas, outros embaixo, e qualquer variação mínima que seja, tanto de temperatura quanto de umidade, calor, o que for, interfere diretamente no gosto, no paladar, na textura do queijo. Então, assim, o que é o grande barato disso tudo? É que você está comprando um queijo de leite cru, vivo, e que você tem que cuidar dele como você cuida de um ser vivo, né? Se você quiser que ele pare, estabilize a cura dele, que as fungos e bactérias fiquem paradinhos ali e que ele permaneça por mais tempo do jeito que você está comprando, o que a gente fala? Passa um filme plástico, coloca na parte de baixo da geladeira e deixa o queijo lá. Quando você for consumir, você tira o queijo umas 2 horas antes, até ele atingir a temperatura normal, e aí você vai apreciar um queijo como se ele tivesse acabado de sair, acabado de ser feito. Em contrapartida, se você quiser que o queijo continue o processo de cura, que o processo de cura é quando ele perde a umidade, né? Ele vai secando de fora para dentro. Aquela casca que forma ao redor dele é uma casca protetora, protege contra insetos, né? Contra tudo, porque é o miolo dele que fica preservado. Então ele vai perdendo umidade com o passar dos tempos. E nessa perda de umidade ele vai apurando. Ele perde peso, óbvio, né? Porque um queijo fresco ele pesa em torno de 1,2 kg. Quando, à medida que o queijo vai curando, ele pode chegar aí até 900 gramas, se ele perder basicamente a umidade dele, sair a água presente na massa, que é normal isso. Então, o queijo ele vai alterando, né, de peso à medida que ele vai curando e perdendo umidade. Então, assim, o queijo Capão Grande é um queijo de casca lavada, como eu disse. A gente tem o queijo do Cláudio, que é um queijo de casca mofada, e a gente tem o queijo Dona Antônia, que é um queijo de casca lavada, mas mesmo sendo de casca lavada como o do Capão Grande, são queijos totalmente diferentes, porque isso também é uma característica dos queijos artesanais. Os queijos nunca são iguais, em hipótese alguma. Um exemplo, o queijo do Cláudio, que é de casca mofada, é vizinho de porteira, quase, com o queijo do Capão Grande. O pessoal da Capão Grande não consegue fazer um queijo de casca mofada. E o Cláudio não consegue fazer queijo de casca lavada. Por quê? Por causa do terroir. Fungos, bactérias, altitude. O sítio do Cláudio fica no alto de uma colina, o da Capão Grande fica no baixo. Então, só essa pequena variação altera. Um não consegue copiar a técnica, ou lavar a casca ou não, ou deixar a casca mofada. Então, quando a gente consome um queijo de casca, um queijo artesanal, você pode ter toda a certeza do mundo que você está consumindo um queijo único. Ninguém vai ter um queijo igual aquele. Ninguém. Mesmo ele sendo da mesma região. A região, no caso aqui, é denominação de procedência, da onde é que vem. E que determinaram que a região da Canastra é composta por essas 8 cidades que ficam no pé da Serra da Canastra. Então, isso acontece basicamente com todas as outras regiões. E aí, sim, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma das outras. Mas, basicamente, é isso.